A partir de agora, na Santana FM, Momento Vida Leve e Saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria. Bom dia, você ouvinte da Rádio Santana, 89.7 Ponta Grossa, nossa rádio católica aqui. Bom dia, Mauro. Bom dia. Semana agradável? Graças a Deus. Graças a Deus, sempre é assim. Semana passada eu falei sobre a rivalidade entre mães e filhas. Isso é tão inconsciente, parece algo não existente, mas muitas vezes existe. E ambas sofrem, mãe e filha, ambas sofrem. E hoje eu vou então dar a importância do pai manter uma boa conversa saudável com seu filho. E que também é muito difícil, porque talvez não tiveram esse comportamento com os pais anteriores, os pais deles, mas não justifica. Se eu não tive, eu posso ter e posso fazer disso uma grande vantagem e fazer com que meu filho tenha esse contato e essa conversação com você, pai, mesmo que você não tinha tido. E, aliás, o fato de você não ter tido essa conversa com seu pai, você sabe que trouxe algumas coisas que poderiam ter sido diferentes. Quando um momento desses, num momento de consultório, um rapaz diz para o seu pai, quando os dois se abraçam, o rapaz diz para o seu pai, que faz 14 anos que estava esperando aquele abraço. Gente, isso é forte, isso é muito forte. Ah, mas eu não tenho costume de abraçar meu filho. Sinto muito, comece a abraçar. Sinto muito, eu não tenho costume, se acostuma desde o bebezinho. Ah, mas eu nunca peguei meu filho no colo quando era criança. Pois é, dá uns abraços nele hoje. Põe a mão nas costas dele, no ombro dele, diga o quanto ele é importante. Faça ele se sentir amado, porque é a sua obrigação fazer ele se sentir bem amado dentro de casa. Então, a importância de se manter uma conversa saudável com seu filho é um tema meio relevante que impacta diretamente no desenvolvimento emocional, cognitivo e social da criança, do seu filho, pai. Eu lembro que nas conversas que às vezes a gente tem, muitas mulheres passaram a vida sem ter uma boa conversa com as mães delas. E com isso fizeram muitas vezes e tiveram muitas vezes dificuldades imensas na vida delas, inclusive no casamento. Nada diferente que o pai, que ele sente-se com seu filho, fala da vida, que isso se torna saudável. Falar pai e filho se torna saudável, traz saúde e diminui o estresse. Veja bem, você pai, se você tem a possibilidade de tornar a vida do seu filho mais saudável em consequência de diálogos e tornar ele menos estressado por esse motivo, poxa, tá tudo aí. Vida saudável, saúde para essa criatura que é seu filho e para você, pai, que vai sentir isso como consequência. Michael Thompson e Dan Kiltman, eles exploram como o papel do pai na vida de um filho é crucial para o desenvolvimento da sua identidade e autoestima. Eles destacam a importância do pai ter conversas abertas, honestas com seu filho, para ajudá-lo a lidar com as questões emocionais dele, com os medos que ele tem, com as raivas e as tristezas que passam pela vida dele de maneira mais saudável. Ou seja, estresse começa com estresse e vai para depressão e pode tornar-se uma patologia para virar uma doença séria. Então vamos lá, vamos fazer o que Michael Thompson e Dan Kiltman falam. Ter conversas abertas que ajudam o seu filho nas questões emocionais, com relação aos medos que ele sente, com as raivas que às vezes desperta, com as tristezas que às vezes aparecem, de maneira mais saudável, maneira mais comprometida. E como é difícil perceber que alguns meninos, adolescentes, nunca tiveram uma conversa séria com seus pais a respeito da vida do seu masculino, da vida de um homem, de como deveria e como deve ser o seu comportamento. Aí eles pegam qualquer comportamento que eles se delineam ali, que eles acham que faz sentido, e vão levando a vida no comportamento muito dele próprio, né? Na sensação de que ele acha. Mas se há conversações boas entre pais e filhos, isso pode ser muito mais leve para os seus filhos.
Esse adolescente, seu filho, espera de você, pai, conversas que possam auxiliar ele na vida dele, nas sensações, nos momentos mais delicados, como agir, na sexualidade. Como é difícil um pai falar com o filho a respeito da sexualidade. E aí as pessoas só vão pelo senso comum. Até onde esse senso comum ajuda depois, mais tarde, na relação a dois, na relação de marido e mulher. Eu atendo muitos adolescentes e que vêm com essa fala da falta de um diálogo do seu pai. De falar principalmente da sexualidade, dos cuidados que envolvem a vida dele. Eu faço como eu penso. Eu vi na internet e acho que é assim. E aí você depois tem as suas dificuldades com os seus filhos e não sabe por quê. Eles acharem em algum lugar uma forma de fazer. Você, pai, que tem essa dificuldade de falar com seu filho, procure ajuda. Isso mesmo, procure ajuda. Onde o pai e o filho podem receber e perceber o quanto é importante esse diálogo entre eles. Eu já recebi muitos homens falando, eu preciso entender-me para entender meu filho. Eu não estou dando conta de algumas coisas, mas eu acho que é por mim. Mas também eu atendo adolescentes que gostariam que o pai também aceitasse fazer uma análise para o entendimento dele, para que ele possa continuar tendo essa relação, e às vezes o pai não vem. E aí é muito difícil. Um está caminhando por uma direção e o outro continua caminhando para a direção que ele pensa. Então é necessário, é importante a união nesse movimento. E olha, tem pais que acham ser fraco procurar ajuda. Mas quem procura ajuda é porque é fraco. Não, exatamente por procurar ajuda você é um forte. Por quê? Porque está te faltando algumas essências, está te faltando algumas sensações para você ter uma boa conversa, uns bons diálogos com o seu filho, e você procura ajuda. Eu tenho clientes homens que realmente estão de parabéns mesmo. Por quê? Vão à procura de ajuda e o quanto eles conseguem melhorar esse ambiente entre ele e esposa, quando a mulher vem procurar ajuda, ela e marido, e consequentemente quem ganha com isso são as criaturinhas de vocês, que são os filhos. Em resumo, o pai desempenha um papel fundamental no desenvolvimento emocional e psicológico do seu filho. Manter conversas sadias e abertas é essencial para promover um relacionamento positivo de apoio entre eles, pai e filho. Há muito tempo atrás, eu atendi um pai, hoje colocando como hipoteticamente um atendimento, eu atendi um pai que era, voltando os traços de caracteres, um pai que tinha um traço muito forte no masoquista, nome científico, e o filho também tinha um traço muito forte nesse mesmo potencial do masoquista. O pai um pouquinho mais. Mas em contrapartida, o pai tinha o traço masoquista com o traço psicopata. 2 nomes científicos, é o nome que o Reicher deu para esses bonequinhos, digamos assim. Mas o filho tinha esse traço masoquista alto e ele tinha um oral alto, ou seja, quando o pai, esse líder, mais essa necessidade de achar que só ele faz certo da forma certa, o masoquista tem muito disso, achando que só a forma dele está certa de fazer as coisas no mundo, mas tem a forma dele mais milhões iguais. É um bom traço? Nossa, é um traço minucioso, capaz, ele lidera, ele faz um monte de coisas mais no jeito dele. Como ele tinha um traço do lado, esse pai, de liderança, ele caía em cima do filho por causa dessa liderança, mas os dois eram minuciosos. Em contrapartida, o filho também tinha esse traço masoquista alto e o outro oral. Ou seja, o pai entrava de frente com o filho como um bom líder. O filho entrava de frente com o pai como um bom comunicador. Eles batiam de frente e tinham muitas dificuldades. Quando os dois fazem análise corporal, eles começam a usar aquele traço que os dois tinham muito alto, que é o masoquista, que tem a ver, ele é muito delicado, ele vê o detalhe do detalhe, sempre trabalhando na planilha, sempre comprometido com tudo anotado, tudo nos mínimos detalhes. Ele consegue entender que ele poderia ser um líder, liderando, e não um líder mandando nesse filho adulto já. E o filho começa a reconhecer, só porque ele tem uma fala melhor que o pai, isso não justifica que ele vai lá
e grita com o pai dele. Pronto! Resolvido o problema entre pai e filho. Nenhum dos dois tinha culpa dessa relação dura que eles tinham entre eles. Mas a partir do momento que eles passaram pela análise corporal e compreenderam que aqueles traços dele faziam o que faziam com eles, a vida muda. A vida literalmente muda. É pai e filho que agora conseguem trabalhar há muito tempo já, conseguem trabalhar juntos numa boa, sem discussão. Cada um sabendo do seu e entendendo o outro. Isso que é vida, que a gente diz assim. E olha, meu consultório, o número para você entrar em contato comigo é 429-9992-0018. Continuando com o nosso trabalho aqui, a importância do pai manter conversa saudável com o filho. Eu lembrei de uns anos atrás, eu atendi um caminhoneiro, atendi vários caminhoneiros já, mas um me chamou a atenção e eu lembrei dele agora com relação à música O Viajante. E ele é brasileiro, mas ele mora fora do país. Então eu atendi ele via videochamada. Então tem alguém no Brasil que me conhece, que são os parentes dele, eu atendi ele via videochamada. E aí, de repente, ele comenta quando chega de viagem, como que os filhos recepcionam ele, a alegria de chegar nos filhos. Aí eu perguntei pra ele, o que você tem em mãos para oferecer pra eles? Ah, não tenho nada, eu ofereço tudo em casa pra eles, eles têm tudo. Eu falei, mas o que você traz pra eles em mão? Uma bala, um pirulito, um chocolate, não é a quantidade, mas trazer alguma coisa. Ele me respondeu o seguinte: ah, não dá tempo, eu preciso viajar, não dá tempo. Aí eu questionei ele, você não vai no banheiro às vezes no posto? Vou. Abastecer ou ir no banheiro? Vou. Pois é, o tempo que você usa para fazer ir no banheiro, tudo bem, você vai ter mais um minutinho, vai comprar uma coisa para eles. E se você estiver abastecendo, então não tem nem desculpa, você tem um tempo para comprar uma coisinha para eles. E aí ele começou a fazer isso e eu perguntei para a esposa. Não, para ela não tô trazendo nada. De novo eu falei, arca com alguma coisa. O que ela gosta? Um chocolate, um bombom, isso aqui que ela gosta. Traz para ela. Poxa, a diferença é mínima. É 1 minuto que você se atrasa, mas é a vida que você ganha. E aí eu perguntei para ele, como era o trabalho do seu pai? Aí, claro, via videochamada, veio umas lágrimas nos olhos daquele homem. Por quê? Porque o pai dele era motorista de caminhão aqui no Brasil. E aí ele lembra que o pai dele, às vezes, não trazia outra coisa, mas trazia banana para eles comer. Veja bem, ele se agradava, ele ficava feliz, porque naquela época o pai trazia banana, de vez em quando trazia uma balinha. E aí ele lembra que ele já vinha ao encontro do pai, lá perto do caminhão, pensando em alguma coisa que o pai tivesse trazido. E os filhos dele já tinham 10, 11 anos e ele não tinha feito isso. Então veja, são pequenos detalhes que vocês pais podem acrescentar nessa vida de vocês. Ah, vocês saíram, aquilo, sabe, não precisa trazer um monte de bala. Uma bala, um bombom, uma coisinha que vocês trazem, que vocês gostam, sabem que o filho gosta, já é um diferencial para uma comunicação não verbal, mas que por aqui começa a comunicação verbal. Então perceber que esse homem depois mais liga para mim, do lado exterior, dizendo que tudo mudou. Por quê? Porque ele fez esses detalhes com os filhos, fez essa diferença com a esposa. Ah, mas eu chego, dou um abraço, os amassos. Não, você chega, deu algo, mas e cadê o emocional de fazer você pensar que durante o caminho você lembrou deles tanto que comprou alguma coisa. E vocês aí, vocês pais, é às vezes o mínimo começa a fazer a diferença para você chegar num outro patamar. Então, manter conversas saudáveis com seu filho é fundamental para fortalecer o vínculo familiar e promover um desenvolvimento emocional muito mais positivo com o seu filho e assim uma vida melhor. Ao observar a análise corporal, o trabalho com o qual eu cuido das pessoas, eu consigo entender melhor essa interação e esse impacto que essa formação da personalidade do bem-estar pode alcançar na criança. Então, você, pai, quando você sabe dos seus traços de personalidade, você sabe automaticamente como você funciona, tudo muda. Lembra daquele pai e filho lá que tinha os traços muito iguais e não dava certo? Por quê? Porque os dois queriam ter a mesma posição, só que um na fala e o outro na liderança. Então, se pegavam mesmo com alteração de voz e muito mais. A partir dali, tudo muda. Começaram a ser pai e filho
no consciente e no normal. Então, comunicar-se de maneira aberta e respeitosa, ali entra o respeito, né? Ajuda a construir uma relação de confiança e de apoio mútuo entre o pai e o filho, contribuindo para o crescimento saudável e a felicidade, principalmente do seu filho. Porque você já teve uma caminhada grande, então o filho, em vez de ficar nessas situações muito grandes, então é difícil isso. Outra coisa, eu tive um pai e um filho, onde o pai também tinha o traço muito alto do masoquista, lembrando a nome científico, e esse pai do lado dele, o próximo traço, era esquizoide, nome científico, mas ele era muito criativo, do planejamento, da organização, vê o detalhe do detalhe, só que o filho dele, o maior traço dele era psicopata, ou seja, ele é o líder. Mas o pai nunca deu espaço para esse filho, por quê? Porque ele que sabe, ele que manda, o filho não faz direita. E em compensação, esse filho desse traço masoquista que o pai tem muito alto, que requer o cuidado, cada coisa tem seu lugar, o detalhe do detalhe. O filho não, ele fazia a coisa acontecer sem muito detalhe, mas fazia bem feito, do jeito dele, do líder, essa liderança estar fazendo. Então ele era literalmente muito líder. Imagina essa criatura entrar nesse movimento do pai, sempre tinha problemas. Um menino querendo liderar e um pai querendo esse filho fazendo detalhe por detalhe. Esse filho não tem do traço do detalhe, mas ele tem uma necessidade de estar em primeiro lugar e estar vestir a camisa 10. De uma forma diferente, os dois são, um é tão bom quanto o outro. Mas entender isso, que quando o filho faz uma pergunta, ele já está esperando uma resposta do pai. E esse pai nem pensou na resposta. Por quê? Quem tem um traço masoquista repensa antes de responder. E o filho, que é muito líder, ele quer a resposta para ontem. Quando eles entendem esse processo, é uma vida de pai e filho que muda completamente. Eu estou desejando para vocês uma boa semana. Até terça-feira que vem. Obrigado, Mauro. Tchau. Fui.